Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz seja convosco. Amém. Amém. Os que podem, tomem os seus assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Vira para essa pessoa que está do seu lado, diga para ele: meu irmão, neste lugar, você tem a liberdade para glorificar o nome do Senhor. Então diga para ele: então é melhor você começar a dar glória, porque senão eu vou ser obrigado a dar 2 glórias, o meu e o seu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje para mim é um motivo de grande alegria estarmos adorando o nome do Senhor, além de completarmos mais um mês em comunhão com o Pai. Hoje eu me senti mais completo vindo para a igreja. Não é fácil você andar sem a sua companheira. E hoje essa mulher linda, maravilhosa, essa varoa valorosa, que tanto tem me suportado. E terça-feira que vem vão se completar 12 anos que se iniciou um grande namoro, que dura até hoje, né? De vez em quando tem uns arranca-rabo lá, mas eu sempre perco a batalha. É normal, os homens sempre perdem, é natural, né? Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem sustentado a vida da minha esposa, né? Hoje, com muita dificuldade, eu falei assim: e aí, vamos? E ela determinou: não, hoje nós iremos, né? E eu louvo a Deus porque tem feito grandes coisas, não só no meio da nossa família, mas nós temos visto grandes livramentos que o Senhor tem dado ao povo dele. Amém, igreja? Amados e queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos dentro daquilo que o Senhor me revelou. Eu gostaria que você, sem perda de tempo, abrisse a sua Bíblia comigo, querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, lá em João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. O Senhor me trouxe um tema a essa mensagem. E eu gostaria que você que pode, tome o teu assento. Você que pode, não ande, não converse, tome o teu assento aí, fica aí repousado. Nós vamos fazer a leitura sentado mesmo, mas antes eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Enquanto vocês procuram, o Espírito do Senhor me trouxe uma revelação muito forte. Eu passei, na verdade, a semana meditando em uma palavra chamada comunhão. E a palavra comunhão nos leva a vários sentidos e nos abre um leque de informações. Eu posso ouvir glória a Deus, igreja? E quando nós paramos para estudar as Escrituras, não apenas uma leitura qualquer, uma leitura corrida de um aprendizado, de uma história, mas quando nós paramos para estudar, buscar no profundo aquilo que Deus quer se revelar às nossas vidas. Irmãos, eu comecei ali dentro das entrelinhas, pedir para que o Senhor trouxesse a plena revelação, para que assim pudesse, querido, compartilhar não só comigo, porque o primeiro a ser ministrado é aquele que irá ministrar, mas também que eu pudesse trazer assim, não eu, mas o Espírito Santo de Deus de uma forma clara para a igreja, o verdadeiro sentido da comunhão. E quando nós vemos a palavra comunhão no dicionário Aurélio, a tradução vai dizer que a palavra comunhão significa harmonia no modo de sentir. E não apenas a harmonia no modo de sentir, mas também ela significa o pensar. Ela também significa o agir, algo que há união ou ligação, um compartilhamento. E esse compartilhamento não é apenas de uma fala, repita assim comigo: compartilhar não é apenas de uma fala, no sentido de comunhão, mas sim de uma entrega. É quando eu compartilho esse copo d'água com o próximo, mas eu só tenho um, Mateus, glória a Deus, é metade para mim e metade para ele.
É esse sentido de compartilhamento que a palavra comunhão nos traz. E dentro dessa palavra comunhão, o Senhor me deu três grandes coisas importantes e como primordiais em nossas vidas. E a primeira delas é a nossa comunhão com Deus. E a segunda é a comunhão com a nossa família. E a terceira é a comunhão com os nossos irmãos. A vida de um cristão, ela é baseada dentro da comunhão. Nós sabemos o que diz Salmo 133: ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amados e queridos irmãos, então a nossa vida primordial está concentrada dentro da comunhão. Aliás, a palavra do Senhor nos revela no livro de Gênesis que Deus criou o homem, o ser humano, e eu não digo homem, mas o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, para que ele pudesse ter comunhão de dia, de noite, em todo o tempo. Então nós fomos criados, repita assim comigo: eu fui criado para ter uma comunhão diária com Deus. E eu te pergunto, você tem essa comunhão diária com Ele? O propósito de Deus para as nossas vidas desde o princípio foi esse. E quando nós nos relatamos em comunhão com Deus, nós começamos a entender que aquilo que levou o homem a essa separação, a essa quebra de um laço, dessa comunhão, de unidade, de estar junto, foi o pecado. E o pecado, querido, é algo que a cada dia tem deixado o ser humano cada vez mais distante de Deus. E não é Deus que se afasta do ser humano, mas sim o ser humano que se afasta de Deus. E dia após dia, preste bem atenção, olha aqui para mim, Satanás e seus demônios têm investido pesado. E quando nós vemos a palavra pecado, não existe uma classificação de pecadinho, pecado médio e pecado grande. Não, existe um pecado. E dia após dia, não só no falar, no olhar, muitas das vezes até no pensar, o pecado ele adentra dentro das nossas vidas e nos leva a essa separação de comunhão com Deus. E só existe um jeito de estarmos conectados com Cristo, com Deus, que é através de Jesus Cristo. Quem achou João capítulo 14, versículo de número 6, diga: eu já estou conectado. A palavra do Senhor vai nos dizer no versículo de número 6 do capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu João: disse-lhe Jesus, quem falou, igreja? Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, quando nós cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida, tudo se torna diferente. Porque quando nós entramos dentro dessa ligação e entregamos a nossa vida para Cristo, automaticamente a comunhão que estava perdida por causa do pecado, ela é restaurada. Então repita assim comigo: só existe uma maneira de eu ter comunhão com Deus, é ter o Cristo na minha vida. Se eu não tenho Cristo na minha vida, não tem como eu ter um relacionamento com Deus. Não tem como eu a cada dia querer declarar que o nome do Senhor. Não adianta a cada dia eu querer dobrar o meu joelho se eu não reconheço que Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Não tem relação, não tem comunhão, não tem como gerar intimidade, não tem como gerar aquilo que o dicionário Aurélio nos diz o que é a comunhão: uma harmonia no modo de sentir. Que
Existe um hino que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. A equipe de louvor ministrou uma canção na quinta-feira passada que diz que eu já estive em outros lugares, mas não existe um lugar melhor do que na presença do Senhor. Então, irmãos, como nós vemos essa tradução, se nós queremos estar assim, literalmente ligados ao nosso Deus, nós precisamos estar cheios de Cristo. Nós precisamos a cada dia mortificar o nosso homem carnal, a cada dia fazer com que ele desça, com que ele morra, deixando de ser fraco. Porque muitas das vezes, quando se trata da matéria negar-se a si mesmo, todo mundo fica fraco. Mas quando se trata da matéria de vamos lá fazer aquilo que é errado, todo mundo é forte. E a maior desculpa que nós vemos é: eu não posso, sabe por quê? Porque eu sou fraco. E Deus sabe que eu sou fraco, mas quando vê o negócio que é errado, não, vamos lá, bicho, não dá nada, ninguém está vendo. Mas existe um Deus que tem os olhos como chama de fogo, que vê cada detalhe, que nos conhece, que nos compreende, que sonda o nosso coração. E não tem como nós escondermos nada dele. E é por isso, querido, que se nós queremos, eu ministrei alguns dias atrás que contra o pecado nós não iremos ter força para vencer na nossa capacidade humana, porque o único que venceu o pecado foi Jesus. Ele se entregou por mim e por ti, para que eu e você fôssemos livres. E se nós não queremos que o pecado habite dentro de nós, nós precisamos estar com aquele que tem o poder de vencer o pecado. Eu posso ouvir glória a Deus, igreja? Tem crente para dar aleluia neste lugar? Nós precisamos a cada dia ter uma vida de renúncia. Porque se queremos ter uma comunhão plena com Deus, precisamos não apenas estar cheio de Cristo, mas precisamos ter em nós o Consolador, aquele que foi a promessa. Mas Mateus, o Pai, o Filho e o Espírito não são a mesma pessoa? Sim, mas da mesma forma que eles são as mesmas pessoas, eles são três pessoas diferentes e distintas, cada um na sua integridade, mas que juntos se formam um. E uma das coisas que mais nós temos visto é a chama do Espírito Santo de Deus se apagando na igreja. Pessoas que já não são mais movidas pelo Espírito, mas sim por uma ideologia humana, e aquilo que ela acha que é, tem que ser e não tem que mude. E quando na verdade nós precisamos despertar para essa realidade. Eu me lembro que com 13 anos de idade, antes de eu descer as águas, eu tive um propósito: eu quero ser batizado nas águas, mas eu também quero ser batizado no Espírito Santo, porque é uma das promessas. Nós cumprimos um princípio de descer as águas, mas a promessa é que viria um que selaria o povo dele com fogo, com o Espírito dele. Aleluia. E que ele habitaria conosco todos os dias e nos consolaria e nos daria direção. Mas Mateus, eu não vejo Cristo. Mas se você está cheio do Espírito Santo, você também está cheio de Cristo. Aleluia. E se você está cheio de Cristo e reconhece que Ele é seu único e suficiente Salvador, você já está com o seu passaporte para o céu. E se você já está com o seu passaporte para o céu e reconhece que Cristo é o seu Salvador, automaticamente você já está vendo o próprio Deus. Três pessoas diferentes, mas que precisam estar dentro de nós, para que possamos a cada dia alcançarmos comunhão com Deus. E não tem outra forma de ter comunhão com Deus se primeiro você não se aprender a se relacionar com o Filho. Se você não aprender a se relacionar com o Espírito. E se você não agrada o Filho, não agrada o Espírito, muito difícil
difícil, você irá agradar a Deus. Porque o versículo que nós lemos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. A palavra do Senhor que nos diz da seguinte forma, no versículo de número 17. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nós analisamos esse texto e nós vemos a introdução do primeiro versículo que nós lemos, o 17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma das coisas que mais eu me pego a pensar e vejo o quão é difícil hoje encontrar pessoas que queiram viver o que Paulo descreve à igreja de Coríntios. E não só apenas viver, mas aceitar. Porque as pessoas querem estar em Cristo, mas não querem perder os velhos costumes. Eu quero estar em Cristo, mas eu quero viver no pecado. Eu quero estar em Cristo, mas eu quero continuar fazendo as velhas práticas. E qual é o problema, Mateus? Deus está em Cristo, está tomando uma cervejinha, uma vodquinha, um whiskyzinho, um vinhozinho, porque está frio para esquentar, não pega nada. A Bíblia não condena, mas a Bíblia diz que um abismo puxa o outro ao ruído das tuas cargas, e o salário do pecado é a morte. Se a sua fraqueza está concentrada dentro disso, a Bíblia te dá um conselho: foge da aparência do mal, foge, para que você tenha todos os dias uma comunhão verdadeira com Deus. Mas Mateus, qual o problema de eu estar morando junto e sem estar casado no papel? Ontem fiz 3 casamentos uma vez só, querido. Ontem estava, foi penso o negócio, e ao ar livre ainda, o frio torando, irmão, e os irmãos lá nas casas. Pela misericórdia do Senhor, 3 casamentos. E foi bênção. Depois ainda cantamos o louvor lá, né, Duda? Deu um lugar na terra lá e o nome de Jesus foi glorificado. Mas, querido, qual o problema, Mateus? Se eu estar em Cristo e estar morando junto com a minha namorada, o meu namorado, e tendo relações ativas, e vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Eu vou te falar qual que é o problema. O problema é que você não vai chegar no céu. O problema é que você nunca vai ter uma comunhão com Deus, porque o que a palavra nos ensina é isso. Eu tenho que, se eu quero estar em Cristo, eu tenho que deixar essas coisas velhas do pecado de lado e procurar uma transformação de vida. Mateus, qual o problema? Deus está em Cristo, mas também está dando um traguinho. Deus está dando, é só um pozinho, ninguém está vendo.
Jesus está vendo. Aleluia. Jesus está vendo. Se fomos criados por Deus, olha aqui para mim, igreja, para ter comunhão com Ele, o porquê que nós, seres humanos, todos os dias fazemos de tudo para que essa comunhão não exista. E eu gostaria de compartilhar, são cinco princípios que nós já lemos e entendemos, mas trazer para a prática do nosso dia a dia, referente à comunhão com Deus. E a primeira pergunta, você não precisa me responder, mas que você trabalhe dentro do seu coração, porque a palavra que é liberada do altar para a igreja, através dos profetas, seja por mim, dirigente da igreja, os evangelistas, os obreiros, os diáconos, as profetas que vêm aqui em cima, seja por quem for, é para te trazer uma instrução. Aleluia. E o salmista, ele nos ensina a como fazer com a palavra. Nós devemos guardar ela na tábua do nosso coração, porque vai chegar um dia que o pecado vai bater na tua porta. Aí você vai se livrar daquele culto de Santa Ceia. A palavra foi pregada e eu não posso quebrar a minha comunhão com o Eterno. Aleluia. E eu te pergunto, 5 relações. A primeira é: como que está a sua harmonia com Deus? Aliás, a tradução da palavra comunhão que nós lemos significa uma delas, harmonia de sentido. Nós lemos, e eu te pergunto, como está a sua harmonia com Deus? Será que Deus tem harmonia contigo? E uma coisa que eu peguei me meditando, a palavra do Senhor diz que vai passar os tempos, o amor de muitos vão se esfriando. E aqueles que participam desse ato indignamente comem e bebem para a sua própria condenação. E também a palavra vai dizer que é por causa dessa desobediência, esse relaxo, essa falta de compromisso, essa falta de interesse de ter uma comunhão com Deus, que há muitos fracos e doentes. E quando nós vemos a palavra harmonia com Deus, só tem um método de um cristão estar forte. Olha aqui para mim, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Só tem um método de um cristão estar forte. E qual é esse, Mateus? É quando eu tenho harmonia com Deus. Prova da Bíblia: a alegria do Senhor é a nossa. Se você tem harmonia com Deus, se você tem harmonia com o Criador, você será forte. Sabe por quê? A palavra vai nos dizer que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Aonde estão as igrejas do Senhor Jesus Cristo nessa noite? Só existe um jeito. E eu te pergunto, como está a sua harmonia aí com Deus? Segunda pergunta que eu tenho a te fazer, de um tópico muito importante, é como estão os seus pensamentos em relação a Deus. Os seus pensamentos estão tomados de quê? Quando se falamos de matéria comunhão com Deus, você está no culto aqui, mas a sua mente está indo aonde? Eu não sei, mas existe um Deus que sabe. E Ele sonda os pensamentos. Aonde estão indo os seus pensamentos? Será que os seus pensamentos são de edificação? São de transformação de vida? Ou são simplesmente de satisfações carnais? Aonde o meu eu, o meu desejo tem que ser cumprido. E depois, se sobrar tempo, eu faço a vontade do Senhor. Não precisa responder para mim. Mas a terceira pergunta que eu te faço é: e suas atitudes diante de Deus? Estamos falando do que mesmo? Repita-se comigo: comunhão com Deus. Como estão as suas atitudes em relação a Deus? A palavra do Senhor nos
nos ensina, olha bem aqui para mim, que o dia do julgamento, que a diaconisa ilustrou aqui através de uma pergunta da Manuela, a Bíblia diz que esse julgamento que nós iremos passar, todos vão passar, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Por isso eu te pergunto, como estão as suas atitudes diante de Deus? Não se esqueça, um dia o tribunal do Senhor vai chegar para todo mundo. Seja o pastor, o apóstolo, ou seja o faxineiro da igreja, seja aquela pessoa que está na rua, seja quem for, irmão, não interessa a classe. Um dia o Senhor vai se apresentar para todos. Da mesma forma que ele subiu e Pedro e os discípulos viram com seus próprios olhos, da mesma forma toda a terra irá ver ele descendo, querido, do seu alto e sublime trono, irá julgar um por um. E eu te pergunto, como estão as tuas atitudes em relação a Deus? Mateus, mas é muito difícil. Sim, quem disse? Quem foi que contou? Quem foi que mostrou para você que entrar no céu ia ser fácil? Existe um papo agora de uma geração Nutella aí, ó. O que tem de crente Nutella hoje eu vou falar para você, irmão. Que você não pode trazer uma palavra como essa, uma feijoada um pouquinho mais grossa, que já vai dar, sabe o que? Revertério estomacal. Ele não consegue engolir e põe para fora. E aquilo que sustenta, ele não consegue digerir. Por isso que vive sempre fraco e doente, raquítico espiritual. Porque a palavra é o ali. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a. E o que você tem feito com a palavra que está sendo liberada? Tem comido como o obreiro Everton ministrou? Você tem comido o rolo que o Senhor tem trazido para a tua vida? A quarta pergunta está baseada dentro da sua união com Deus. Uma coisa é nós termos união com os nossos familiares, uma outra coisa é você ter uma união com Deus. E só tem uma forma de você estar unido a Deus, é quando você está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Porque a sua união ela já está desde o seu se levantar até o seu deitar. Não precisa me responder. Nós iremos participar daqui a pouco do corpo e do sangue. Mas a Bíblia diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o dirigente da igreja que tem que fazer uma autoanálise. E tem um monte de gente que ainda sai condenando. Nossa, o presbítero do Mateus não vê o que aquele irmão está fazendo, o que aquele irmão está fazendo, e ainda permite ele tomar a santa ceia. Ei, o tribunal não é comigo, o tribunal é com ele. Aleluia. Nós estamos aqui para cuidar, instruir e apacentar as ovelhas. Mas o julgamento vai vir dele. Aleluia. Eu não posso julgar. Eu não posso dizer você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você pode, você não pode, não. A nossa função é pregar a palavra, e quem tem ouvidos que ouça. Quinta pergunta do tópico de comunhão com Deus. Eu disse que o compartilhar é o entre. E o que nós temos compartilhado com Deus? Eu dei a ilustração do copo d'água, cadê? Aqui. Eu vou compartilhar isso aqui, é o que eu tenho com os meus irmãos e com Deus. Eu tenho compartilhado o quê? Que tem de gente que só compartilha o que sobra. Tem gente que só compartilha aquilo que resta, sabe, a sobra, as migalhas. O primeiro homicídio na terra foi baseado dentro dessa pergunta: o que temos compartilhado com Deus? A Bíblia diz que agora os filhos de Adão, Abel e Caim, vão oferecer o teu sacrifício ao Senhor.
e Deus se agrada da oferta de um e a do outro não. Por quê? Um deu aquilo que era o seu melhor e o outro aquela oferta relaxada. E isso eu estou falando da comunhão com Deus. A comunhão com Deus. O que você tem compartilhado? O que você tem compartilhado seu com Deus? Ah, Mateus, quando dá eu compartilho, quando não dá. Mas a palavra do Senhor nos ensina que todas as vezes que eu me apresentar ao Senhor, eu não me achegue a Ele com as mãos vazias. O que eu tenho compartilhado com Deus, se eu realmente quero ter uma comunhão com Deus? Amados, o que nós iremos fazer daqui a pouco é entrar em comunhão com Ele. Mas não é simplesmente pegar um cálice, um pedaço de pão, comer e ir embora. Não, está concentrado dentro de princípios e a palavra está sendo pregada. E é por isso que eu insisto em dizer: como está a tua comunhão com Deus? O que precisa ser feito para melhorar? Não é o pastor que vai fazer, é você, porque a salvação é individual. Aleluia. Glória a Deus. É eu que preciso me policiar para ter todos os dias comunhão com Deus. Porque não é porque minha esposa vai para o céu, evangelista, que eu vou para o céu. Se eu não tiver com a minha comunhão intacta com Deus, eu não irei subir. A família sobe e eu fico. E isso é mais sério do que se imagina. E ninguém hoje quer pregar sobre a volta de Cristo. Ninguém quer pregar sobre o arrebatamento. Ninguém quer pregar pelos dias que serão de tormenta nessa terra. E os sinais já estão aí. É só você entrar ali no Google, começar a pesquisar um pouquinho, abre a página do jornal, liga a televisão, é tragédia atrás de tragédias, os sinais estão acontecendo e as pessoas estão voando. Não estão querendo ter uma comunhão plena, diária com Deus. Mas nós precisamos entender também que pós-comunhão com Deus, se eu quero realmente subir ao céu, nós vamos entrar no segundo tópico, que é ter comunhão com a família. Olha aqui para mim, igreja, tem crente para dar glória a Deus nesse lugar? Cutuca o teu irmão que está do seu lado e diga para ele: você não dorme não. A palavra está um pouco doída, mas daqui a pouquinho Jesus tem reconciliação para a tua vida, tem mistério para te entregar, tem unção para ser derramada sobre ti. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, no capítulo de número 5, versículo de número 8. Nós falamos de comunhão com, e agora nós vamos falar de comunhão com a família. Como está a tua comunhão com a família? Olha o que a palavra vai nos dizer na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5, 1 Timóteo 5, verso de número 8. Quem achou, diga: eu já estou conectado. Olha o que a palavra nos diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio. Olha a classificação aonde Deus nos coloca, a importância do conjunto que é comunhão com Deus, comunhão com a família e comunhão com o próximo. Nós entendemos que comunhão com Deus está baseada em cima de diversos princípios que nós administramos, e comunhão com a família não é diferente. Se eu não cuidar, se eu não tiver o compromisso com os meus, a Bíblia diz que eu neguei a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É um conjunto. É um conjunto de coisas que estão interligadas, e nós precisamos
Nós precisamos despertar. E quando pegamos a palavra é pior do que o infiel, irmãos, isso machuca, isso dói. Sabe por quê, irmãos? Todas as coisas que nós fazemos é para tentar mostrar uma fidelidade com Deus. E se dentro da igreja eu sou o top, e em casa, com os meus familiares, no conjunto de família, eu deixo a desejar, eu estou sendo infiel. É por isso que nós precisamos despertar. Repita assim comigo: meu ministério começa dentro de casa. Se não tem comunhão lá, não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o próximo. Simples assim. Não adianta querer buscar Deus, mas largar a família de lado. Eu tenho vivido isso esses dias, irmãos. Não é fácil. Cada dia que eu chego, a minha cabeça está assim a 1000 por hora. Porque você tem que se dedicar à sua família, tem que se dedicar ao trabalho, tem que se dedicar à obra de Deus. Tem que fazer visita, aconselhamento, vai ajudar o irmão, vai na outra, reunião ministerial, tem que representar a igreja não sei na onde, faz isso, faz aquilo, e chegar em casa ainda tem que ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho. Minha mãe ainda é viva, meu pai já não mais, mas o Senhor levou ele debaixo das asas, mas minha mãe ainda está viva, e eu preciso respeitar o princípio que é honrá-la para que os meus dias se dentro da palavra comunhão com a família. Como que nós estamos? E eu trago os mesmos conceitos de comunhão com Deus para a comunhão com a família. E eu te pergunto: como está a sua harmonia com a família? Como está a sua harmonia com a família? Olha aqui para mim. O que tem de irmão vem para a igreja, dá glória a Deus, roda, pula, chora, grita, mas chega em casa, eu não falo com meu cunhado mesmo, não falo com a minha cunhada mesmo, minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio, meu primo, não sei quem. Eu até perdoo, mas não sou obrigado a conviver. Então você não sabe o significado da palavra perdão. E o conceito de comunhão que nós lemos se enquadra dentro de harmonia. Como está a sua harmonia com a sua família? A segunda pergunta é: e os seus pensamentos em relação à família? Porque, aliás, até no pensar pecamos. Vontade de matar aquele miserável. Se eu pego aquela abençoada, aquela lingualuda, ela não sabe da minha vida, ela não tem que se meter. É assim, não é, igreja? Como estão os nossos pensamentos em relação à família? Nós estamos falando de comunhão. E é uma realidade. Não tem harmonia com a família. Os pensamentos é só pensamentos de mal. Eu vou entrar na terceira pergunta. E as atitudes em relação à família? Quais são as atitudes em relação à família? Eu não digo somente, vou usar o exemplo da minha casa, eu, minha esposa e meus filhos. Quando você casa, vem os agregados, querido. Guarda isso. E a família é um conjunto. Quando você casa, de um lado vai vir sogra e sogro, do outro lado a mesma coisa, sogra e sogro. Você acha que fica por aí? Segura. Depois vem os cunhados. Se tiver irmãos. Se tiver irmã, vem as cunhadas. Depois das cunhadas vem o marido das cunhadas. E vem as esposas dos cunhados. Aí vem o sobrinho a toda. Porque crente faz filho que é uma maravilha. Você já vem pelo presbítero, tem logo 3. Já vem aquela reca. Vai tomar um café em família, 50 pessoas para tomar um café de tanta gente. Faz aquela fila, um de cada vez. Pá.
relação com a família. E a pergunta é, as atitudes diante da família. Porque é muito fácil a gente estender a mão para aquele que sempre passa a mão na nossa cabeça dentro de casa. E para aquele que fala o não, não, você está errado, não faz isso, não, você tem comunhão com ele também? Tem comunhão com ela? Nós estamos pregando de comunhão com a família. A quarta pergunta, que não nos deixa acalar, é: como está a união com a sua família? Está como o Salmo 133? Como assim, Mateus? O Salmo 133 está como óleo que desce pelas orlas das vestes, que desce sobre os montes de Sião, que escorre pela a barba de Arão. E o que é o óleo, Mateus? É a unção. Se tem união com a família, tem unção dentro da família. E o óleo, o azeite naquela época, ele era usado também como passava o óleo na cabeça da ovelha e os bichos não vinham pousar. Se a sua família está com o azeite sobre a vida deles, sobre a vida dela, irmãos, praga nenhuma vai habitar sobre a mente da família. E também o azeite era usado para cura. Tinha um machucado, uma inflamação, tinha um azeite especial que era para aquilo. Se existem pessoas aqui machucadas com a família, se você tem união com a família, o azeite da união que está falando em Salmo 133 vai chegar lá e vai curar as feridas que estão na alma. Mas para isso nós precisamos ter comunhão com a família. E a quinta e última pergunta é: o que temos compartilhado com a família? Ah, Mateus, aí já não dá. Aquele miserável já me deve vai não sei quanto tempo. E toda vez a mesma história. Estou sem dinheiro. E no final das contas, se não é ele e meu marido ir lá, levar a cesta básica, dar um dinheiro, ajudar, não muda. O que você tem compartilhado com a família? Quando eu compartilho com a família, eu faço de coração. Se eu vou emprestar, é melhor que eu não empreste. A Bíblia fala que é melhor que eu dou. Então para de emprestar. Seja um semeador. Porque quando você planta, uma hora a colheita vai chegar. Agora quando você empresta, você fica esperando receber, irmãos. Tem gente que não é liberta, você sabe. Você vai passar raiva. Agora vem cá, meu irmão. Está precisando? Você ganhar R$1.000 aqui na tua vida, vai lá, pega os R$1.000 que você estava guardando para comprar a tua casa, sei lá o que você ia fazer, tá aqui, você está precisando, toma aí, em nome de Jesus. Mas como que eu vou te pagar? Não é para você me pagar não, abençoado, eu estou semeando a tua vida, é compartilhar. Mas às vezes não tem R$1.000, mas acabou o pãozinho lá. Pô, mas aqui em casa só tem 4 pãozinhos. Divide 2 para cada um, faz rodelinha bem fininha, passa um óleo lá, joga um orégano, põe no forno, faz torrada, mas divide, compartilha, ajuda. E você tem comunhão com a família. Comunhão com a família é coisa gostosa. É quando você chega na casa do irmão, pô, irmão, vai lá na casa do seu irmão de sangue, viu? É o irmão de sangue. Pô, irmão, acabou o açúcar. E o irmão já olha para você e fala: de novo? Tá achando que aqui é mercado? Não, leva 2 quilos. Fiz compra ontem, leva 2 quilos. Isso é ter comunhão com a família. E se nós não temos comunhão com a família, nós não conseguimos ter comunhão com Deus. Então por isso é importante, este momento, nós tirarmos para refletirmos e vermos como que está a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com a família. Daqui a pouquinho nós vamos participar do corpo e do sangue. Mas se é para entrar em comunhão, o conjunto é completo. Se eu estou em comunhão com Deus, automaticamente eu estou em comunhão com a minha família. E eu estou em comunhão também com o que eu vou dizer agora. O terceiro, para nós encerrarmos, comunhão com o próximo.
Está com a Bíblia aberta? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia então. João capítulo de número 13, versículo de número 34. João capítulo 13, versículo de número 34. Comunhão com o próximo. As palavras de Jesus marcam o Novo Testamento diante deste versículo e levam os doutores da lei a uma confusão tremenda, achando que Jesus veio para trazer divisão, quando na verdade veio mesmo. A divisão era entre as trevas. Quem é luz, quem é trevas, ponto final. Mas olha que coisa interessante, João capítulo 13, versículo de número 34 vai dizer: um novo mandamento vos, que vós, diga assim, eu ameis uns aos outros, como eu. Isso aqui quem está falando é Jesus. Olha o que Jesus está falando: o amor que você tem que ter pelo próximo é como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Isto, versículo de número 35: todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Irmãos, essa passagem desse texto aqui, muito conhecida, nos leva a cada dia um tic-tac dentro da cabeça, porque muitas das vezes nós somos seres egoístas. Muitas das vezes nós vemos o nosso próximo necessitado, passando dificuldade, e às vezes não é só financeira não. Às vezes o irmão está precisando marcar um exame no médico. Você conhece quem consegue dar um jeito para que haja um encaixe e aquele irmão consiga a vaga e você não faz. Muitas das vezes o irmão está passando dificuldade e precisa ir lá para outra cidade, mas não tem condições de pegar a condução, mas você tem carro na garagem, não tem coragem de falar: não, meu irmão, eu vou levar você lá e te trago de volta. Nós estamos falando de comunhão com o próximo. E o amor que Jesus classifica é da mesma forma que ele se entregou na cruz do Calvário, padeceu todas as dores. Eu te pergunto: você tem coragem de padecer também pelo teu irmão? Ah, Mateus, eu já ajudei uma vez, já quebrei a cara. Irmão, quantas vezes Jesus não foi moído